Juretti gosta de infernizar. Olha só o termo que estou usando. Infernizar a vida de pastores. Infernizar. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos novamente aqui para comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 30 de junho de 2024. E os comentaristas, como sempre, são eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza. Roseli, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais um dia para comentar sobre a EB doida, né? A gente não quer usar esse termo, porque de EBD não tem nada, né? De escola bíblica não tem nada, aquilo não é Bíblia, aquilo é só uma enrolação, né? Seita tem esse hábito mesmo, eles não têm ensino da palavra. Eles não têm escola bíblica dominical, eles têm uma enganação lá para dizer que aquilo é uma escola bíblica, mas na verdade ele está tentando doutrinar os seus adeptos, né? Eles estão sempre ali passando, né, a doutrina própria deles mesmo, né? Eles querem simplesmente doutrinar cada adepto, né, a se tornar um bom membro, né? Um bom ali que possa cooperar com a seita, sem confrontar nada, sem retrucar nada, e tem sempre esse viés escatológico, é incrível, mas se a gente for perceber, tem sempre esse viés de arrebatamento, Jesus está voltando, né, essa iminência da volta de Jesus, né, e agora estão aí falando que a Maranata é a igreja do breve, e é mesmo, né, breve ela vai acabar, né, eu acredito nisso. Joaquim, seja bem-vindo. Eu saúdo os irmãos aí, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu faço coro aí com a irmã Roselina. E esse trabalho tem sido um trabalho difícil, árduo, porque nós recebemos aí ataques pessoais de inimagináveis. Os irmãos aí que estão aí do outro lado assistindo essa live não tem noção do que nós passamos, né? Hoje eu estou com 4.644 contatos no meu WhatsApp pessoal. Tem histórias inimagináveis. Quando eu digo, pastor Sol, inimagináveis, que no meio de ímpio e dentro do boteco tomando cachaça, as pessoas não têm coragem de proferir e de falar e de fazer o que eu ouço no privado. Muito difícil. Muito difícil. Joaquim, isso que você está falando é uma coisa que nós sabemos bem. Tem algumas, no YouTube, no comentário do canal, tem alguns comentários que o próprio YouTube retém, eles ficam retidos, né? E aí eles ficam ali retidos por 60 dias, depois eles desaparecem. Às vezes, quando alguém, assim, me diz assim, olha, eu fiz um comentário, o comentário não apareceu no canal. Aí eu vou lá nessa parte de comentários retidos, e então aí para procurar, para ver se a pessoa que reclamou ficou com algum comentário retido, então eu vou e dou uma olhada. E isso que você está falando é uma verdade. Tem coisas que o próprio YouTube retém o comentário, não somos nem nós, o comentário não aparece porque as pessoas elas têm um comportamento tão longe de alguma coisa que você possa chamar de cristão, que o próprio YouTube retém, é como se, você falou mesmo, é como se fosse comentário de pessoas que estão, sei lá, num bar, xingando as pessoas, alguma coisa assim. Então, isso é uma verdade. Bom, então, deixa eu passar aqui agora para os tópicos da escola bíblica deste domingo. Veja só, a minha memória pode
está falhando. Até, inclusive, eu quero já agradecer a um irmão que fez um comentário no vídeo da semana passada. Eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, eu sei agora, sei quem é, mas eu não sei se eu posso falar o nome dele, então eu não vou falar, tá? Porque eu esqueci de pedir uma autorização. Mas esse irmão, nós postamos o vídeo e ele chamou a atenção, na nossa atenção, na semana passada, sobre alguma coisa que falou assim, olha, vocês não entenderam bem. E aí, de fato, eu recebi depois o vídeo original do pastor Hernandes Dias Lopes, o Joaquim me enviou, e aí, quando eu assisti o vídeo, aí eu entendi direito o que estava acontecendo, tá certo? Era um vídeo do Hernandes Dias Lopes foi publicado há 4 anos, só para os irmãos terem uma ideia. E Gedeuti puxou, colocou no meio ali da carta de desligamento do irmão da Inglaterra, e aí um irmão no comentário chamou atenção. Aí na hora que eu fui tentar consertar, eu acabei mudando o link. Na hora que eu mudei o link, os comentários desapareceram. Mas então vejam, irmãos, a importância que é dos comentários de pessoas decentes, sérias, que fazem comentários sobre o vídeo, sobre o conteúdo e não sobre nós. O irmão foi lá, ele inclusive disse assim, olha, eu assisti e tal, e eu acho que vocês entenderam errado. Então, é importante, meus irmãos, porque a gente traz aqui o assunto, nós assistimos, né, e as coisas não são tão fáceis assim de entender quando se trata de gedeutigueiros explicando. E então, um comentário pode esclarecer, e se por um acaso, olha só, eu acho que você não entendeu bem, até a palavra que ele usou você não entendeu bem, ele fez referência à terceira voz, ou à terceira boca, né? Eu nem entendi, né? O irmão falou, olha, a terceira boca são vocês. Então, irmão, sempre que tiver alguma questão que você perceba que nós não entendemos bem, pode nos ajudar, deixe nos comentários, que isso é muito bom, ok? E se tivermos entendido errado alguma coisa, nós fazemos questão de, em seguida, já no vídeo seguinte, já fazer a correção como eu fiz no vídeo passado, tá bom? Mas vejam só, então, minha memória pode estar me traindo aqui, mas enquanto eu estava acompanhando, eu era membro, inclusive pastor na Igreja Maranata, então nós ouvíamos, inclusive, isso era uma aula de Manaim, eu acredito que deve ser ainda hoje, porque hoje não tem mais período, primeiro, segundo, terceiro, acabaram com tudo, né? Foi um desmonte de... Eu não sei porquê, se é porque estão fazendo isso no Instituto Bíblico, mas nos seminários, tinha sempre uma aula sobre Apocalipse e fazia a ligação das cartas do Apocalipse com as parábolas do reino de Mateus 13. E quando se falava, então, das cartas, eles associavam a períodos. Então, o primeiro período, o período de Éfeso, ia passando pelas cartas, até chegar, então, na última, que seria a última carta, que seria a de Laodiceia. Então, eles faziam esse encaixe das cartas às igrejas com cada período da igreja ao longo do tempo, então, que nós hoje estaríamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Então, meus irmãos, eu acho que 20 anos ali dentro da Igreja Maranata, escutando isso, que nós estávamos vivendo o período da Igreja de Laodiceia, que seria o último tempo. E, para minha surpresa, agora eles mudaram a revelação. Eu acho que mudaram, nunca me lembro de ter sido falado isso antes. Então, se eu estiver errado, podem me corrigir, irmãos. Mas veja, então, o que é agora que eles fazem? Vocês sabem que eles sempre fazem a dicotomia. Igreja fiel e igreja infiel. Igreja fiel e igreja infiel. Quem é a igreja fiel? É a Igreja Cristã Maranata. Quem é a igreja infiel? É tudo o resto. Todas as igrejas, todas as denominações, tudo, seja tradicional, seja pentecostal, seja neopentecostal, seja o que for. Não é Maranata, é igreja infiel. Então, e aí eles sempre vão ficar fazendo. A igreja fiel é isso, é tudo de bom, é maravilhosa, é a única que ouve a voz do Espírito Santo, que tem dons espirituais, tal. E a igreja infiel é essa que não quer ouvir o Espírito Santo, tal. Vocês conhecem bem essa história. Então, o que eles estão dizendo agora? E o Gerson, lá de São Paulo, também falou isso, ou seja, ele está na cartilha de Gedeuti.
Então, eles agora, eles estão vivendo, não é mais vivendo o último período da última carta. Olha só, eram 7 períodos, e o último período a igreja de Laodiceia. Mas agora não é mais. Agora você vem até, a partir da igreja de Filadélfia, Filadélfia e Laodiceia é um período só, onde você tem, é um período só, olha só, com a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel é a Maranata, que é a Filadélfia. E a igreja infiel é a Laodiceia, que é todo o resto. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas isso para mim foi uma novidade. Ou seja, parece, se eu não estiver errado, Deus está mudando a revelação aí no meio do caminho. Mudou. Para quê? Para poder dar ênfase à igreja fiel, que é só a igreja Maranata. E eu vou passar para vocês comentarem, e até me corrigir se eu estiver errado, mas olha só, quando nós lemos a carta à igreja de Laodiceia, Laodiceia é uma derivação, segundo a etimologia, né, que é a origem das palavras, de laudice, né, que é uma forma latinizada de uma palavra grega. Então, tem quem vai trazer o significado dessa palavra como se fosse um período de justiça, um período de justiça do povo, e vai ter quem vai dizer o seguinte, que é o período do direito dos povos, né? Inclusive, eu escutava isso quando eu estava na Maranata. Esse é o período dos direitos, todo mundo querendo os seus direitos, mas quem processa as pessoas é a igreja Maranata, não é? Quem é que está atrás aí? Porque a igreja Maranata, ela não confia em Deus. Olha, vamos deixar isso aqui então para Deus sentenciar, para Deus julgar. Não, eles vão lá e processam as pessoas. Por quê? Porque eles não têm fé. Eles não acreditam que Deus tem condições de defender, então, aquilo que eles chamam de a igreja fiel, a obra maravilhosa, a obra do Espírito Santo. E eles precisam processar as pessoas? Por que Deus, então, mesmo não sai em defesa da sua obra maravilhosa, sua igreja fiel? Eles têm que processar as pessoas. Então, vejam, olha só o que diz aqui o livro do Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia. Irmãos, honestamente, quando eu leio essas coisas da igreja de Laodiceia, eu consigo enxergar a igreja Maranata. Querem ver? Olha só, você diz, estou rico. Nós escutamos recentemente Gedeuti batendo lá no peito, lá com uma reunião de jovens, dizendo, nós temos 2 bilhões, se a gente pode viver até a vinda de Jesus sem receber dízimo de ninguém mais. Porque nós somos ricos, nós temos patrimônio de 2 bilhões, nós temos usina fotovoltaica, nós somos uma produtora de energia. Então nós temos fazenda, nós temos gado. Aí ele falou de Manaíns que criam gado. Porque vende aqui, porque vende ali, porque faz melhores negócios. Isso está na reunião de jovens, nós temos vídeo gravado sobre isso. E aí Laodiceia diz, eu sou rica, eu adquiri riquezas, e eu não preciso de nada. Olha só, meus irmãos, o que diz, o Senhor fala sobre Laodiceia. Eu sou rica, eu não preciso de nada. Essas são as palavras de Gedeuti. Nós não precisamos, nós não temos falta de nada. Nós nem pedimos dízimo, porque nós não temos falta de nada. Parece que eu estou lendo aqui na igreja, olha só. Não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, referência de santidade. Como que você vai falar sobre referência de santidade de um grupo que esteve preso, ainda que preventivamente, no curso de um processo judicial e que o processo ficou em segredo de justiça até o fim e ninguém pediu perdão, ninguém se desculpou, ninguém explicou como que houve uma movimentação na conta bancária de Gedeuti 8 vezes superior àquilo que ele declarou à Receita Federal. Eu nunca vi, eu não me lembro dele ter vindo explicar isso. Mas ele diz para as pessoas, porque eu fiquei sabendo essa semana, uma pessoa me mandou um e-mail dizendo, olha, estão dizendo o seguinte, que Gedeuti foi absolvido. Não foi absolvido. Absolvição é uma coisa muito diferente de
de processo que caiu na prescrição, inclusive em relação à idade de Gedeuti. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não dá para confundir. A absolvição não foi absolvido porque o processo, não houve nem julgamento por conta da prescrição. Mas os fatos estão aí. As ligações telefônicas, nós temos vídeo gravado mostrando o que estava sendo conversado entre essas pessoas. Então, eu acho que eles acabaram ficando nus nessa situação aí, ó. E tem que comprar roupas brancas para cobrir a vergonha da nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Bom, Roseli, você se lembra de existir, então, uma mensagem onde dizia que nós estamos num período com as duas cartas agora, ou eu estou enganado? Eu lembro bem eles falarem que, né, Filadélfia, amor fraternal, tudo bem, amor fraternal, né, acho que é isso, né, amor fraternal, amor fraterno. Tudo bem, até aí, e Laodiceia, direitos humanos, eu lembro que eles falavam muito sobre isso, negócio de direitos humanos. Eu fiz, assim, uma rápida pesquisa, depois tem que ver com mais calma sobre Laodiceia, mas é o nome de uma cidade, né? É o nome de uma cidade. Inclusive, parece que era o nome de uma mulher, de um imperador, e tem mulheres que se chamam Laodiceia, né? É nome de mulher, né? Laodiceia, né? E eu não sei qual e realmente essa igreja de Laodiceia parece que está descrevendo a seita Maranata, né? Pobre, cega, nua, abastada, parece, né? Exatamente, eu falo, gente, que as características são realmente da seita Maranata, né? E o conselho que eu dou para o Gedeuti é esse, né? Compre vestes brancas, compre colírio, né? E tudo isso aí. Mas voltando ao assunto lá de processar os irmãos, eu fiquei pensando aqui, né? Que coisa, né? Mas a Igreja dos Direitos Humanos, e eles estão aí, né? Segundo eles, é a Igreja dos Direitos Humanos. Né? Segundo eles, Sardes é a restante, né? Que nem é, né? Mas, segundo eles, tem esse negócio de direitos humanos, né? E estão processando os irmãos. Olha que incoerência. Mas vou deixar aqui a minha opinião com relação a isso. Olha, Gedeuti, você está muito preocupado com o canal, com os canais que estão falando da Maranata. Ou seja, é uma força que é de fora para dentro. Se você conhecer, você deve conhecer Gedeuti. Estou falando agora aqui com o Gedeuti. Gedeuti, com o Concordino Gilson, né? Essas pessoas que conhecem um pouco de história, né? Se a gente vê um pouquinho a história ali da cidade de Troia, né, que era uma cidade murada, um muro muito alto, muito poderosa cidade, eles ficaram 10 anos ali tentando atacar a cidade, tentando derrubar essa cidade, e não conseguiram de jeito nenhum, porque a força que eles tinham era de fora para dentro. Então, como que eles fizeram? Depois de 10 anos, eles tiveram a brilhante ideia de construir ali um cavalo de madeira, botaram um monte de soldado ali dentro, e passaram ali para dentro da cidade como se aquilo fosse um presente. É o tal do cavalo de Troia, encheram de grego ali dentro, né? E eles então tomaram a cidade depois. Então, como que eles tomaram a cidade? Foi de dentro para fora. Então, o Gedeuti está preocupado com esses ataques que estão vindo de fora para dentro, e ele deveria se preocupar com esse cavalo de Troia. É esse cavalo de Troia que vai implodir a Maranata. E que a gente sabe o que aconteceu com a cidade de Troia, não sabe? Por isso que eu digo que a Maranata ela vai acabar. A cidade de Troia acabou depois, né? Ela ficou em ruínas. Né? Então, eu, pelo que eu conheço um pouquinho da história, eu acredito que a Maranata ela vai acabar. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela vai implodir uma hora. Não sei como que vai ser, mas é esse cavalo de Troia que o Gedeuti deveria se preocupar. Tentar e fazer algo. Se ele quer impedir isso, mas ele não, ele está buscando força, reunindo força, tal, tudo, com um canal que tem 10 mil inscritos, 5 mil inscritos, 3 mil visualizações, 4, 5 mil. Tá certo, que eu sei que tem trazido um grande efeito para as pessoas que estão buscando a verdade.
Mas se eu fosse Gedeuti, eu me preocuparia muito mais com esse presente dos gregos que está dentro da Maranata, está debaixo ali dos olhos dele, e ele não está percebendo a gravidade e a força que tem esse presente dos gregos aí dentro da cidade de Troia. Então preste atenção nisso, gente, que pode acontecer com a Maranata, o mesmo que aconteceu com essa cidade, se foi lenda ou não, mas fica aqui a lição, né, que foi dada ali. Muito bem, Roseli. E você, Joaquim, o que você pode nos dizer sobre essa parte que nós comentamos? Pastor Sol, nunca que foi ensinado nos seminários, que nós estamos na sexta e na sétima igreja, na sétima carta. Nós sempre foi ensinado que nós estávamos na igreja de Laodiceia, que é o direito dos povos, né? E a gente sempre isolava um texto da sétima carta e pregava ele, puxando para dentro, né? Eis que estou à porta e bato, né? Para pôr medo no povo, que essa é a função da pregação do Maranata, né? Agora nós somos na última hora, vem para o Maranata, entendeu? Vem para cá, você tem que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus do Maranata é a voz que soa da boca do Gedeuti. A voz que soa dos cofres que muitos pastores, a maioria dos pastores que estão lá do Gedeuti hoje recebe excelentes salários, com benefícios de viagem, cartão corporativo, sabe? E eles precisam também lançar tropeço para que as pessoas venham. Inclusive agora, quando eu vejo alguém convidando alguém para ir na Maranata, eu compartilho dizendo, não aceite esse convite, é destruição da sua família. Então, Gedeuti, de novo, ele mesmo mudou o próprio autor do livro, que lá no livro que ele pegou, do Chamado da Meia-Noite, que ele pega esse livro, fala que nós somos a sede igreja. E ele sempre pregou o livro, que não foi a revelação de Gedeuti. Então, não existe negócio de igreja de Laodiceia. Era sempre igreja de Filadélfia. Era sempre igreja de Laodiceia. E ele montava o currículo das outras igrejas, entendeu? E dizia que tudo era isso aí, e que nós não vamos passar por isso, que nós somos a igreja fiel. E aí está aí o pastor Saulo falando, né, da bondade, da misericórdia de Gedeuti, né? Está nos tribunais, uma coisa horrenda, feia, nojenta de se ver, sabe? E eles insistem que estão esperando a volta de Jesus, e estão ensinando ainda Apocalipse sem nunca ter estudado a Bíblia. Você imagina só que situação, né? É a hipocrisia. Joaquim. E agora, outra coisa bem interessante, eu vou pular aqui uma parte, se der tempo eu volto no final, onde ele vai dizer que ele faz algumas referências dizendo que não precisam falar mal das outras igrejas. Gedeuti, ele usa a preterição, como eu já falei, ele fala isso, ele tem este hábito de usar essa figura de linguagem em todas as suas falas, em todas as escolas bíblicas. Mas eu vou pular. Eu vou pular porque tem uma coisa que eu acho que é muito mais perigosa para os membros da Igreja Maranata. É uma questão que deve chamar mais a atenção, porque envolve as pragas do livro do Apocalipse. Vejam bem, olha só. Eu não quero aqui trazer nenhuma vertente sobre a questão escatológica. Não quero. Por quê? Porque as pessoas devem ser livres para escolher qual é a melhor vertente que queira seguir. Você pode seguir aí a vertente pentecostal, que é essa dispensacionalista, mais firmemente nessa questão de existir um arrebatamento secreto, ou você pode também, e eu sugiro que você pelo menos conheça uma outra linha de interpretação escatológica, que é a que é muito utilizada pelos reformados, então que seria um arrebatamento pós-tribulação, uma vinda de Jesus naquele momento. Então tem toda uma explicação. Quando eu já dei aula de Apocalipse, e do início do primeiro capítulo até o último capítulo. Então a gente começa assim, a gente apresenta a visão panorâmica, nós mostramos como é que funciona o discurso
o discurso escatológico, naquelas sessões, a carta, o livro todo dividido em sessões, e depois que a gente vê o panorama todo, tanto cultural como político, social, a gente vai entender depois, capítulo por capítulo. Mas, então, quer dizer, eu acredito que tem sim uma sequência que é bem lógica, não é? Eu acredito sim. Eu já falei sobre isso, já dei aula sobre isso, mas eu não quero trazer nenhuma aqui, até porque você é livre, você vai escolher qual a interpretação que você acha que é mais coerente sobre a questão do livro do Apocalipse. Mas veja só o perigo que Gedeuti está colocando as pessoas. Olha só, ele diz o seguinte, Gilson primeiramente Gilson. Então, Gilson, ele é responsável por isso. Viu, Gilson? Você é responsável por isso. Preste atenção no que Gilson falou. Ele disse o seguinte, agora vamos para o último capítulo, porque a pergunta nos leva a entender que, no tempo do breve, que eles inventaram isso aí, o tempo do breve, as profecias não estão seladas. Gilson está dizendo o seguinte, que a profecia do livro do Apocalipse não está selada. Se ela não está selada, é porque o livro não está fechado. Ou seja, se o livro não está fechado, eles podem acrescentar as suas revelações ao livro, que são as interpretações. Para a Escola Bíblica, domingo que vem, eles vão falar sobre a questão do absoluto e do relativo. Eu vou deixar para comentar isso. Eu espero que as pessoas que são inteligentes, esses juízes da igreja, desembargadores, militares e médicos, que assistam, porque com certeza qualquer pessoa que tem uma formação acadêmica sabe a diferença entre absoluto e relativo. E vocês vão ver o que eles vão falar sobre absoluto e relativo. Prestem atenção, mas para a semana que vem. Mas vejam só, o perigo, que eu acho que é o maior perigo que eles estão fazendo agora, primeiro, Gilson diz que o livro não está selado, no sentido de que não está fechado, de que eles podem sim acrescentar a interpretação que eles dão ao livro e que chamam de revelação, acrescentar ao que está escrito, para ir além daquilo que está escrito. No livro do Apocalipse. Vou repetir. Então, no tempo do breve, as profecias não estão seladas. Por isso, a expressão do capítulo 22, verso 10, e disse-me então, não seles as palavras da profecia desse livro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá certo? Não vou. Joaquim, até semana passada, falou sobre a questão de selar. Ele trouxe ali como é que ele entende essa questão do selar. Eu não vou falar sobre isso, tá certo? Vá lá, procure num livro, vá buscar aí, vai fazer uma pergunta aí para um pastor, para uma pessoa que estuda escatologia, mas veja, né, porque o tempo está próximo. Então, olha só o que ele diz, então, que o livro não está selado, porque disse para João, não seles este livro, mas ele se esqueceu, o Gilson e Gedeuti se esqueceu o que diz o capítulo 22, lá no verso 18. O que diz o capítulo 22, no verso 18? Né? Diz o seguinte, diz que não se pode acrescentar nada. Não se pode acrescentar nada. Está fechado o livro. Está fechado o livro. Não pode acrescentar nada. E ainda vem uma advertência. Quem acrescentar alguma coisa, o Senhor vai acrescentar as pragas descritas no livro desta profecia do Apocalipse. Então vejam a seriedade da coisa. Eu não sei se você acredita que o livro do Apocalipse foi uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Se isso é de Deus, talvez você pense que isso é só um livro que não deve nem ser lido nem entendido. Mas se você crê no livro, se você crê que foi o Espírito Santo de Deus, que foi o próprio Jesus que trouxe essa revelação a João, você deveria se preocupar com o que o Gedeuti e o Gil estão fazendo. Quer ver? Olha agora o que Gedeuti falou. Então diz assim, Gedeuti falando agora, então diz assim, não seles a palavra, não é a letra não, é a palavra da profecia do livro. Meus irmãos, o que é a palavra da profecia do livro se não é aquilo que está escrito? Veja, Gedeuti, ele parece que o Tico não conversa com o Teco, ou seja, ele quer que você
acredite que o quadrado é redondo e que o redondo é quadrado, porque não é possível. Ele diz que quando Deus fala para João, não seles a palavra, aquela palavra que Deus, não é o que está escrito, não é a palavra da profecia do livro. Porque o que é a palavra da profecia do livro? É aquilo que Gedeuti falar sobre o livro. Vejam só, ele continua. Quando você abre lá no livro do profeta Daniel, diz assim, e essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O tempo do fim, a palavra estava fechada e selada, mas agora é a revelação. A igreja não está preocupada com a letra, certo? Ou seja, joga essa Bíblia sua no lixo. Deixa Gedeuti falar o que ele quiser. Pega a Bíblia, joga fora. Para quê? É letra. Isso não serve para nada, não é? Nós estamos entrando no livro do Apocalipse e estamos mostrando que não é a letra, é aquilo que está dentro do livro, que é a revelação de Jesus Cristo. É o que ele falar sobre o livro. Esse livro foi feito para um tempo especial, para ser discernido, ou seja, é como se o livro do Apocalipse ele foi escrito. Para que foi entregue para a igreja primitiva? Para quê? Que bobagem, que perda de tempo. Né? Deveria simplesmente, olha, fica com esse livro e guarda isso aí, não usa, não lê, não entende, e deixa isso para lá. Porque eu só vou tratar sobre isso a partir de 1968, quando surgiu a igreja maravilhosa, Maranata, na Terra. Então, enquanto isso, então ninguém precisa mexer com o Apocalipse. Larga esse livro para lá, enterra isso. Né? Então vejam, meus irmãos, o que Gedeuti está falando. Diz que esse livro ele foi feito só agora, só para esse tempo agora que a igreja Maranata surgiu. Então ele continua dizendo o seguinte, está dentro da Bíblia, continua. Então está dentro da Bíblia, continua lá dentro da Bíblia. Tem o seu valor profético em todas as épocas. Só que o livro está direcionado para este momento, onde a igreja mesmo, ela vai entender o momento a partir das revelações que estão no livro. Então, é uma igreja que está vivendo de revelação, não é de interpretação. Ou seja, se você ler e interpretar o que está escrito, interpretação não vale nada. Agora, se for Gedeuti que interpretar, ele vai dizer que é revelação, então é outra coisa. Entenderam? Então, eu acho, assim, muito perigoso isso. Eu queria até ouvir agora Roseli e Joaquim. Afinal, então, o livro não está selado, o livro não está fechado. O que o Senhor falou lá no 22:18, então, o Senhor se enganou, tem que tirar essa parte da Bíblia, porque o livro, na verdade, não está fechado. Você pode acrescentar as suas interpretações e dizer que é revelação e que isso vai ter mais valor, inclusive, sobre o que está escrito. O que você nos diz, Roseli? Seita funciona assim mesmo. O que tem mais valor é a revelação. A palavra de Deus, a Bíblia, isso aí deixa para lá. O importante é a revelação. A revelação de quem? De Gedeuti. Esse que é importante. O resto não tem problema nenhum. E, além do mais, Gedeuti é um iluminado, ele é online com Deus, ele pode escrever outra Bíblia. Aliás, eu acho que é isso que ele está fazendo. Ah, então é isso que ele está fazendo, ele está escrevendo outra Bíblia. Ele já reescreveu todinho o livro de Cantares, reescreveu aí um bocado de coisa, né? Agora ele está reescrevendo o Apocalipse. Olha só com que livro que ele foi mexer. Eu falo, gente, olha que o livro de Apocalipse, mexer com um livro desse, ficar acrescentando alguma coisa, para mim só existe uma explicação nisso tudo, é a falta de temor a Deus. E quem está embarcando nisso, está entrando nesse negócio aí, e não está nem filtrando nada, está ali só porque, eu gosto daqui, porque meus amigos estão aqui, né, nasci aqui, cresci aqui, vou viver aqui, vou ser sempre assim, né, Gabriela e por aí mais, né? Olha, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, porque a nossa salvação é a principal coisa que nos move a estar aos pés de Jesus. E que a gente tem que cuidar. Temos que cuidar todos os dias com a nossa salvação.
Então, olha, cada um devia se preocupar com isso, ao invés de ficar preocupado aí em apenas ouvir e cumprir a revelação do Gedeuti. Tome cuidado, viu? Abra teu olho, viu? Tome cuidado. E aí, Joaquim, o que você nos diz sobre isso? Na realidade, né? Acho que João, recebendo a revelação, vai escrever o livro. Ó, deixa fechado o livrinho aí, ó. Vai aparecer um peão lá no final dos tempos, um rebelde, que vai tentar tomar as igrejas presbiterianas todinha, não vai conseguir, mas vai montar uma seita para ele. Então eu vou revelar tudo para ele. Né? Eu lembro um apresentador de TV, né? Que era o Chacrinha e sua Chacrete, né? Então o Gildeti e suas Gildetes saem ensinando essas bobagens para ele. Então, Gildeti, ele insiste em negar Cristo, em negar as Escrituras. Porque se o Gildeti conseguir fazer isso, em tempo de internet, em tempo de livros online, em tempo de vários canais online, esse cara é iluminado. E que eu acho muito difícil ele conseguir. Primeiro, e além disso, além, pessoal, dele tentar negar Cristo ou negar a Cristo, né? No absoluto, né? No relativo, né? Absolutamente negando a Cristo. Aqueles que tentam dizer a ele que está negando a Cristo, ainda persegue ainda. E os pastorzinhos aí, ó, essa turma de bonequinho, tudo batendo palma. Nós estamos na obra maravilhosa. Que obra maravilhosa, rapaz? Irmãos, acessem Google, Maranata/corrupção. Acessem. Vão descobrir que fiel, são fiel a quem? Eu não sei a quem sou fiel. A Cristo nunca. A Deus nunca. Ok. Inclusive, Joaquim, olha só, veja o que Gedeuti falou. Eles vão vir com essa pergunta aí, por que Jesus falava em parábola? Para poder dizer o seguinte, é porque as pessoas vendo não vejam ou não compreendam. E para poder dizer o seguinte, ele já sabe que ninguém vai entender essa confusão que ele está fazendo. Não dá para entender. Primeiro, porque ele não é fiel ao livro, ele não ensina o livro, ele não está passando. Como eu falei, ele não deu o panorama e depois para vir capítulo por capítulo, não é? Então ele já começa no capítulo 1, pula lá para o capítulo 22, aí vai para não sei para onde, ele falou lá da besta que está lá para frente, e ele fica assim, com essa confusão, e aí ele disse o seguinte, que eles entendem tudo certinho, entenderam que as trombetas já tocaram, que tem 3 trombetas que já tocaram, mas para essa turma que está aí, as trombetas não tocaram ainda não. Que turma é essa? Ora, ele solta, assim, para as pessoas ficarem com a impressão de que todas as pessoas que estudam o livro de Apocalipse não sabem nada, não entendem nada e não têm conhecimento de nada. Só ele tem, só a Maranata tem, porque eles têm a revelação. Então, isso é injusto demais, ficar fazendo isso, né? Diz quem é, então, diz quem é que entende, que tocou, que não tocou. Fala o que pensam os dispensacionalistas, o que pensam os reformados sobre isso. Fala, diz aí quais são as igrejas, quais são as vertentes. Deixa isso claro para as pessoas. Mas ele diz assim, ó, vocês estão entendendo? Porque eles, a religião, né, as outras igrejas, acham que primeiro tem um selo. Tem não sei o quê, nada daquilo. O selo, tá tudo certo. Olha como o Gedeuti ensina e diz sobre os outros. Você entendeu alguma coisa aí? É isso que as pessoas estão falando sobre o livro do Apocalipse? Desafio você. Olha, eu não estou recomendando vertente alguma, mas experimente, assista uma aula, eu acho que tem um presbiteriano aí que dá uma sequência de aulas do Apocalipse, do início ao fim, assiste lá. Não, Saulo, mas você concorda? Não, eu tenho um outro entendimento, um pouquinho diferente daquele lá, mas assiste, você vai ver que tem coerência das coisas que eles estão falando, eles estão apresentando os fundamentos, assiste, veja a diferença de alguém que ensina o que está escrito num livro bíblico para o que Gedeuti fica fazendo e falando dos outros.
Falou do selo, não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, e tá todo mundo errado. Ora, o que está errado? Né? E aí ele vai dizer o seguinte, mas João embola tudo. Olha o que Gedeuti está falando do apóstolo João, que recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Está dizendo que João embola tudo, como se João tivesse recebido a revelação de Jesus, né? Jesus revelou para ele transferir para os fiéis né, neste último tempo e tudo, o que haveria de acontecer nos últimos dias, mas o João embolou tudo. Ele recebeu de Jesus, peraí, Jesus, imagine assim, irmãos, pega um baralho, aí Deus entrega um baralho para João, entrega este baralho lá para a igreja, aí ele pega e... Agora eu vou entregar para a igreja, para ninguém entender nada. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, ele disse, mas João embola tudo. Ele joga os assuntos todos. João, hein, irmãos? Ele joga a respeito de Israel, joga a respeito de igreja, joga a respeito do mundo, joga a respeito... Ele vai misturando. Irmãos, Gedeuti falou isso de João. Diz que João ficou embolando e misturando tudo antes de entregar as coisas. Para quê? Porque Gedeuti é que vai pegar as cartas e colocar tudo na sequência certa. Eu não me lembro mais qual é a sequência. 1, 2, 3, 4, J, Q, rei, sei lá o quê. Então é Gedeuti que vai pegar o baralho e vai colocar tudo direitinho, tá certo? Porque João embolou para ninguém entender. Para ninguém, em época nenhuma do mundo, entender. Só Gedeuti, a partir de 1968, vai pegar o que João vai desembolar. Irmãos, olha, você ficar numa instituição dessa... É uma coisa bem complicada, você não acha? E ele continua. E é por isso que dá complicação no livro de Apocalipse, para ninguém entrar nele sem revelação, entendeu? Então, o que acontece? João recebeu a revelação de Jesus, embolou tudo, misturou, embaralhou, entregou, disse assim, ninguém vai entender nada, só Gedeuti, depois de 1968 vai entender. Irmãos, isso, olha, é brincadeira, não é não? Ele continua, né? Então é isso aí, entendeu? Não entra sem revelação. Se não for com Gedeuti, com a interpretação de Gedeuti, esquece o livro de Apocalipse. Roseli. Olha, quando a gente acha que não vai se surpreender com nada de Gedeuti, mais uma vez eu digo para vocês que, olha, que surpresa, viu? Essa eu não imaginava, que Gedeuti ia diminuir o João, né? O apóstolo João, para ele poder se sobressair nisso tudo, né? Para a igreja Maranata poder ser exaltada nessa história, né? É lamentável isso, é triste, é um absurdo as pessoas continuarem aí dentro, mas eu sempre penso assim, que eu acho que as pessoas estão aí dentro, mas elas não filtram o que Gedeuti fala e o que o Concordino Gilson fala nessas escolas bíblicas. Eu acho que eles não filtram, eles não prestam atenção. Eu acho que eles estão ali dentro, porque é aquilo que eu sempre falo, é um clube ali para eles, onde eles vão à noite, vai lá, põe uma roupa boa, tal, né, faz um cabelo assim, tal, vai lá. Só pode ser, porque não tem a igreja, até me recuso a falar Igreja Cristã Maranata, a seita Maranata, ela não tem ensino bíblico nenhum. Isso não é ensino bíblico. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso é coisa da cabeça de Gedeuti, que ele joga como uma revelação. E toda a igreja tem isso mesmo. É a revelação. Eles gostam muito dessa palavrinha, revelação. E outra que eles gostam muito de usar é a tal de obediência. Eu achei maravilhosa a entrevista da Vânia Amor, está no canal Maranata Nátima. Irmãos, assistam, se você ainda não assistam do começo ao fim. Põe na sua Smart TV aí, quem tem, que possa assistir. Frita uma pipoquinha, põe ali e olha, o que ela diz ali é algo sensacional. Como a gente vê, o que ali ela descreve, parece que eu estou ouvindo ela descrevendo a seita Maranata.
ela dizendo as características da igreja, da seita que ela pertenceu. Parece que a gente está ouvindo a respeito da Igreja Maranata. Então, olha, irmãos, a gente tem que prestar atenção àquilo que você... Presta atenção com o que você está se alimentando. Eu, quando eu vou comer num restaurante, quando vem meu prato, quando eu vou tirar alguma coisa, eu sempre olho, examino bem, olha, vê se não tem, né? Não é assim? Ó, tem um negocinho aqui, pede até para trocar, né? E as pessoas saem se alimentando sem perceber o que estão comendo, sem perceber daquilo que estão se alimentando. Tome cuidado, irmãos, mais uma vez. Vigie. Presta atenção, leia a palavra de Deus, corre atrás, não brinca com a sua salvação, não. É isso mesmo, Joaquim? Pastor Saulo, João, quando foi revelado Apocalipse para João estava preso na ilha de Patmos. Então, talvez, de tipo as revelações além da letra dele, é o período que ficou preso também. Ele, a turma dele, todo mundo agarrado, um pouquinho de ano agarrado lá, na penitenciária agrícola de Viana, né? Talvez aí começaram a ter revelação. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Gente, esse povo é incapaz de ter um minuto de verdade com eles. Um minuto de verdade. Agora eu digo bem que essa cabeça dele, não sei aonde arrumou isso. Essa loucura, isso é loucura. Isso é loucura. Isso é o amor demais ao dinheiro. Aos louros da vida. Né? As honras políticas. Sabe? Que faz o Judetim ficar assim. O Judetim enlouqueceu. O Judetim está enlouquecido. E não é da agora. Né? Daqui um pouco tem pastor da Maranata comendo capim por aí. Vivendo como animal, como fosse o Nabucodonosor, voltou a ser animal. Porque é impossível alguém ouvir tanta bobagem. É bobagem. Me pergunte, me chame aí, ó, no meu telefone, me pergunte. Tanta bobagem. Né? Inclusive, pastor Saulo, aproveitar só um ganchozinho aqui, que se alguém quiser fazer alguma denúncia de qualquer tipo de abuso pela seita Maranata, pastores da Maranata, tem que ir lá dentro. Se você, meu irmão, minha irmã, tem provas, tem testemunhas, né? Tem provas, tem testemunhas. Eu vou pedir, inclusive, o pastor Saulo, se ele puder colocar na descrição desse vídeo, se ele puder, não sei se ele vai conseguir fazer, o e-mail só para denúncia, porque nós estamos aí com irmãos com desejo suicida. Né? O senhor é testemunha, a irmã Rosana é testemunha, eu passei para vocês, e abusos as piores atrocidades têm acontecido dentro dessa seita, principalmente as mulheres. E você, minha irmã, que está sofrendo, não pode ficar calada. Que se você se calar, mais pessoas sofrerão abusos de vários tipos de abuso. Psicológico, abuso moral, abuso sexual, sabe? Então, é necessário. Eu pedi para o professor colocar o link. Nós temos um grupo de advogados. As denúncias que chegar, professor Saulo, se tiver crivo que possa ser levado às autoridades, nós vamos levar, nós vamos colocar a Judetina no lugar dele, nós vamos colocar essa seita no lugar dela. Eles vão aprender a ter responsabilidade que eles falam, compromisso que eles falam, e eles vão ter que ser levados, nós vamos ter que ajuizar esse povo para ensinar eles a ter responsabilidade. Porque eles acham que estão acima de qualquer coisa. E não é assim, não. O Brasil tem lei. O Brasil tem lei. E não é assim que funciona. Ok, Joaquim, eu achei bem interessante essa ideia do Disque Denúncia. Coloco sim. Aí, inclusive, o contato, não sei se é e-mail, se é telefone que você vai usar, mas eu coloco, você me passa e eu vou colocar Disque Denúncia. Como você falou, é lógico que isso não pode ser uma coisa leviana, a pessoa ela tem que ter como mostrar que está sofrendo qualquer tipo de coação, qualquer tipo de assédio moral,
sei lá, até sexual, nada impede, isso existe em diversos ambientes, ambiente profissional, em todos os lugares, né, na sociedade. Então, se é alguma coisa, é um fato real e a pessoa tem como demonstrar isso, eu acho bem interessante o Disque Denúncia, sim, eu vou fazer isso, Joaquim. Bom, meus irmãos, antes da gente encerrar, eu queria trazer aqui um último assunto que é bem interessante também. Por quê? Porque Gedeuti, ele mostra como, na verdade, é o seguinte, aqui é a demonstração de uma característica que eu acredito que é uma das principais características de uma seita religiosa, que é o exclusivismo. É quando alguém diz o seguinte: só se você fizer isso aqui que eu estou ensinando aqui, este ensinamento que ninguém mais tem, é que você é salvo. Só se você estiver fazendo o que eu mando aqui dentro deste grupo fechado, dentro dessa escola bíblica aqui, é que você, então, faz parte da igreja que será arrebatada. Isso é exclusivismo, isso para mim, é uma das principais características de uma seita religiosa. E Gedeuti deixou isso bastante claro, eu não sei o que você precisaria mais para poder perceber que a Igreja Cristã Maranata não é uma igreja cristã, mas genuína, no que eu estou me referindo, mas que tem sim as características de uma seita religiosa. Veja só o que Gedeuti falou. Ele disse assim, ele falando sobre a EBD. Na hora que ele começa a falar e o pessoal lá do audiovisual se embola. Então o Gedeuti começa a falar enquanto uma irmã até de um outro país estava lá falando ainda e ficou embolado, mas ele falando sobre a escola bíblica dominical da Igreja Maranata, e ele diz assim: e quando a igreja não está participando, é porque ela não é igreja. Ela não é igreja. Ela não está participando, ela não é igreja. Meus irmãos, vocês entenderam? Ele está falando de quê? Da escola bíblica dominical. De que denominação? Da Igreja Maranata, não é? Então, ele está se referindo à Igreja Cristã Maranata, especificamente à escola bíblica dominical, onde Gedeuti é o único e suficiente professor. Ele é o onipotente, ele é onipresente, ele sabe de tudo, porque ele recebe todas as informações, né, as contribuições de todo mundo, então ele sabe de tudo, e ele é o único que entende Cantares, ele é o único que entende Apocalipse, ele tem a revelação de Deus, somente ele é capaz de explicar isso para o mundo, porque a revelação Deus só deu para ele. Então, vejam só. Então, ele está dizendo o seguinte: as pessoas, obviamente, isso tem um contexto, as pessoas não querem mais participar da escola bíblica. As pessoas não querem, não aguentam mais, não suportam mais. As pessoas hoje, elas estão nessa escola bíblica pressionadas. Por que querem? Porque se não participar da escola bíblica, não pode tocar, não pode cantar, não pode ser obreiro, não pode ser diácono, não pode ter função, não pode ser professora de criança. Então, as pessoas estão participando com um certo constrangimento, uma coação indireta, mas uma coação moral. Porque se eu digo que se você não fizer isso que eu quero, então eu vou ter uma consequência ruim para você, eu estou te pressionando moralmente. Então ele diz o seguinte: quem não assiste à escola bíblica dominical dele não é igreja. Então, por exemplo, Igreja Presbiteriana é igreja? Não, não é igreja. Assembleia de Deus assiste a EBD de Gedeuti? Não, então não é igreja. Né? A Igreja Luterana, Wesleyana, a igreja, sei lá, qualquer outra igreja no Brasil e no mundo não assiste a EBD de Gedeuti? Então não é igreja. Olha só, meus irmãos, como ele se apropriou de Deus e agora ele é a expressão da salvação. Se você não estiver ouvindo o que ele vai dizer nessa escola bíblica, que a pessoa vai para a igreja para ficar assistindo televisão, então não é igreja. Ele continua. Vai para os bancos, senta, volta, assiste pregação. Isso é o que eles gostam. Então ele está falando das pessoas que não suportam mais a EBD, mas que gostam de assistir um culto à noite. Então, assistir pregação num culto à noite, as pessoas gostam ou não, mas isso não presta, você não é igreja. Meus irmãos, o que você está fazendo nessa igreja Maranata aí,
Se você não aguenta a escola bíblica, e se Gedeuti está dizendo que você não gosta, então você não faz parte da igreja fiel a que vai ser arrebatada. Você não tem nem salvação. O que você está fazendo dentro dessa igreja se o guru máximo, o todo-poderoso, o único que tem Deus na vida dele, revelação, está dizendo que você não é igreja, que você não tem salvação? O que você está fazendo aí? Ele diz mais. O Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu tenho observado. Ele resolveu não atender mais gente. Gedeuti é o dono do Espírito Santo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, conversei com o Espírito Santo, irmãos, conversando com o Espírito Santo, sou eu, né? Tomei café com ele, mandou um anjo lá para conversar comigo, e ele me disse o seguinte, né? Ele resolveu não atender mais gente. Oi, irmãos. Vocês escutaram o que Gedeuti falou? Ele disse, o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa que eu tenho observado. Ele resolveu não atender mais gente. Ele agora quer fazer. Então é Gedeuti que vai dizer o que é o Espírito Santo, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não quer, o que ele vai fazer. Irmãos, e aí, só para complementar aqui, ele vai atacar os pastores também, porque ele sabe que os próprios pastores não aguentam mais. É o que a Roseli falou sobre o cavalo de Troia. Está aí dentro, as pessoas não suportam mais. Então, o pastor que não quer a direção do Espírito Santo, que direção do Espírito Santo? A direção de Gedeuti. Ele deve ir embora. Então, ele está dizendo, meus irmãos, se você é um pastor dentro dessa igreja, e você está aí dentro ouvindo isso, calado, sem se manifestar, sem se posicionar, olha, você merece chicotadas. Aqui e para sempre. Tá certo? Você merece ser uma pessoa que vai ser chicoteada pro resto da vida, porque não é possível, essa inércia, né? Gedeuti está dizendo, se não quer a direção do Espírito Santo, que é o que ele diz, então deve ir embora. Ele deve deixar o rebanho para o rebanho se salvar. Pastor da Igreja Maranata, preste atenção. O seu guru máximo, a expressão de Deus na terra, aquele que diz o que pode, o que não pode, o que o Espírito Santo quer e o que não quer, ele está dizendo o seguinte, que você está atrapalhando a salvação das pessoas. O seu guru, Gedeuti, está dizendo que você, pastor da Maranata, está atrapalhando. Você deve deixar o rebanho para o rebanho se salvar. Você está impedindo a salvação das pessoas, pastor. Olha, se isso não te toca, pastor, eu não sei mais o que vai te tocar. A menos se você está aí na esperança, né, com o cavalo de Troia, eu acredito que você, no cavalo de Troia, você pode até conseguir implodir tudo isso, porque Gedeuti não tem mais o que colocar no lugar. Mas você também não vai levar nada daí, não. Sabe por quê? Leia o estatuto. Nós temos vídeos no canal sobre o estatuto da igreja. Eu quero só te alertar. Você pode criar um problema, você pode implodir tudo isso aí, mas você não vai levar nada. Porque tudo da Maranata tem dono. E o dono... Leia, assista o vídeo sobre o estatuto e você vai ver que você está perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo. Em vez de você, né, me perdoe a expressão, tomar assim, né, tomar uma posição, né, séria na sua vida, espiritual, e deixar de ser um subserviente com um monte de heresias dessa, ajudar a disseminar esse monte de heresias, você devia tomar uma posição. E então, Gedeuti complementa o seguinte, a igreja tem que ter dons espirituais. Se não tiver, tem que fechar. É para fechar. Como as outras que estão fechando em todo canto. Ok? Então ele está dizendo, né? Presbiteriana, sei lá, igreja batista, reformada, não tem que fechar, tem que tudo fechar, inclusive a Maranata. Se tem uma igreja aí que vocês não estão conseguindo produzir esses dons de Gedeuti, fecha as portas aí. E aí, Roseli, o que você pode nos falar? Realmente a Maranata é a igreja do breve, né? É a igreja do breve, é a igreja que vai acabar, não tenha dúvida. Agora eu fico impressionada com as pessoas aí dentro, é isso que eu fico, nem você falou, tome uma posição espiritual na vida. Como que as pessoas continuam dentro desse imbróglio aí, chamado Igreja Cristã Maranata, que você sabe que é uma seita, que não tem ensino bíblico nenhum, que não acrescenta em nada, escola bíblica vazia, sem conteúdo nenhum. Eu falo, como que as pessoas continuam aí dentro
Deixe esse comodismo, tome uma posição. Esses pastores que deviam deixar de ser concordino, deixe de ser um concordino de Gedeuti, tome uma posição. Você que está aí com a sua família, tudo, sabe? Sai desse lugar, leve sua família embora. Que coisa horrível ficar aceitando tudo isso, concordando com tudo isso. Se você está aí dentro e calado, é porque você está concordando. Se você sai e continua calado, no fundo, você também está concordando. Está cheio de gente que fica criticando esse canal porque nós estamos denunciando a doutrina da Maranata. E muita gente devia fazer a mesma coisa. Denunciar o que passou aí dentro dessa seita. Se cada mulher tivesse a coragem de denunciar publicamente o que já passou dentro dessa seita e o que tem passado, olha, é de uma tristeza, né, Joaquim? É uma coisa triste, absurda, mas deveriam sim denunciar, né? Deveriam sim ter coragem de denunciar. Aquelas que podem fazer isso, que têm força para fazer isso, deveriam denunciar, porque esse negócio não poderia continuar mais tempo ainda, né? É triste demais tudo isso. Deixa eu até ficar por aqui. Ok, Roseli, Joaquim, o que você nos fala? Pastor Saulo, eu digo que os DETI, desde o início, a função do DETI é infernizar. O DETI gosta de infernizar. Olha só o termo que eu estou usando. Infernizar a vida de pastores. Infernizar. A vida dos pastores da Maranata se tornaram um inferno. E eu tenho provas do que digo. Inferno. Tá? Tem filhos de pastores aí tentando contra a vida. Tentando contra a vida. Não aguenta mais. Os filhos todos perdidos. Ninguém aguenta mais. A família, a esposa não aguenta mais. Os filhos não aguentam mais. E o pastor está ali preso num feitiço, numa entidade maligna que o prende. Sabe? Só no sacode. Só no sacode. Então, a vida de pastores da Maranata hoje são no inferno. Eles são refém e prisioneiros desse inferno. Tinha um conhecido meu que trabalhava no presbitério. Ele trabalhava tanto, de noite, viagem, não sei o que e tal e tal. A mulher simplesmente virou para você: tchau. Eu sou viúva de marido vivo. Tchau para você. Foi ela, pediu o divórcio dele, trabalhava no presbitério. Não vou dizer o nome dele aqui, não vou. Foi, a gente não aceita esse tipo de negócio aqui não. Mandou o cara embora com a mão na frente e atrás. Funcionário do presbitério. E o cara saiu do presbitério, nada que ele fez pelo Jureti, pela turma dele, teve nenhuma valia. Depois a família do cara é destruída. Então a função do Jureti é destruir a sua família, meu irmão, a família do pastor, a família que está escutando. Não caia nessa brincadeira. Não caia nessa história. Irmãos, eu sei que a hora está adiantada, mas eu quero falar agora sobre a obra no exterior. Né? Não tem problema, quem puder assiste, quem não puder não assiste, mas é porque é o seguinte, eu tenho recebido e-mails aqui de pessoas, informações, depois do desligamento do Rainer, choveu, irmãos, de mensagens, de e-mails, de pessoas falando sobre a obra no exterior. Inclusive, um irmão na Itália, viu, Joaquim? Eu queria até que você me dissesse o que você também recebe aí, você deve receber mais do que eu, porque seu telefone está aqui na tela, mas vejam bem, o irmão da Itália, ele fez até uma pergunta aqui, ele falou o seguinte, que temos um lugar em Milão, né, quer dizer, tem um lugar em Milão lá, ele deve saber, ele deve conhecer, talvez ele tenha um parente que é da Igreja Maranata, talvez ele seja uma pessoa que tem um conhecimento, e ele me mandou um e-mail fazendo uma pergunta aqui, que ele tá dizendo aqui que o lugar que a Igreja Maranata adquiriu em Milão é um pouco por 1 milhão de euros, né? E antes do escândalo, né?
de 2013, foi a compra desse lugar lá. E aí ele está me perguntando aqui se eu tenho notícia, se eles declararam isso à Receita, né, sobre essa compra. Eu não sei, né? Eu não sei se você sabe. O irmão está perguntando aqui. Eu acho que ele viu essa questão aí e ele ficou em dúvida. Mas será que isso foi declarado à Receita? Eu confesso aqui que eu não sei, eu não tenho essa informação. Não sei se o Joaquim tem alguma notícia sobre isso. E, Joaquim, só fale se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, melhor não falar nada não, viu? E a outra questão também, que eu recebi informação da Inglaterra, dizendo o seguinte, que depois do Brexit, então o que acontece? Brexit foi exatamente a saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, da União Europeia. Então, antes, as pessoas com um passaporte ou com uma cidadania portuguesa, da Espanha, de qualquer país da Europa, eles poderiam ir para a Inglaterra e poderiam, inclusive, residir na Inglaterra, até trabalhar na Inglaterra. Eles têm lá, o acordo da União Europeia possibilitava que as pessoas ali na União Europeia, os países da União Europeia, eles se deslocassem de um país para o outro, inclusive para trabalhar. Então, o que acontece? Quando a Inglaterra sai da União Europeia, houve, então, um bloqueio. Então, ninguém mais consegue, se não for um cidadão, se não tiver uma cidadania, né, dali do Reino Unido, não consegue mais morar lá. E o irmão que me mandou a mensagem, ele falou o seguinte, então qual é o problema? O problema é o seguinte, que a Igreja Maranata, ela é muito pequenininha na Inglaterra, são muito poucas pessoas, e que são todos brasileiros, e brasileiros que conseguiram entrar na Inglaterra antes do Brexit. Antes do Brexit, porque depois não consegue mais entrar. É muito difícil. Então ele me disse o seguinte, olha, o que está acontecendo é o seguinte, não cresce, porque é uma igreja que não consegue, a mensagem da Maranata não consegue alcançar nenhuma pessoa nativa do Reino Unido, né? Então ninguém de lá se converte ou aceita essa doutrina da Igreja Maranata, e a Igreja Maranata vivia apenas de brasileiros que migravam para a Inglaterra, antes quando isso era possível. E agora, como não conseguem mais, ele diz o seguinte, a igreja, além de não crescer, a perspectiva é de que ela venha só ou estagnar e com a perspectiva até de diminuindo. E o que vai fazer com aquele mausoléu que eles adquiriram lá por um valor que a gente nem sabe quanto, né? Mas deve ter sido caríssimo. Ele está dizendo o seguinte, talvez, ele colocando as pessoas para trabalhar lá, né? Pedindo lá eletricista, pedindo pessoas, porque parece que o negócio está muito mal conservado e precisa de muita mão de obra para consertar. Então o irmão acredita que eles vão ficar usando os irmãos para poder arrumar aquilo lá, para depois alugar para outras igrejas e assim obter alguma receita. Isso foi o que o irmão me falou. Então eu não sei dizer muita coisa sobre isso. Eu não sei se a Roseli gostaria de falar sobre isso ou se a gente passa para o Joaquim. O que é que você me diz, Roseli? Pode passar para o Joaquim. Joaquim. Inclusive, quando o senhor fala assim de imóvel na Itália, né? O outro fez uma pergunta sobre o imóvel comprado em Portugal. Caríssimo o imóvel para Portugal, para fazer um Manaim, se também foi prestado conta à Receita. Isso é a pergunta que se faz para a gente. Eu, sinceramente, eu não tenho essa informação. Eu fico igual o senhor, eu não sei o que eu falo, né? Inclusive o irmão do Paulo Giro me perguntou se o dinheiro que alguns pastores pegam na condição de empréstimo do presbitério, pastores chegados, se eles pagam. Eu também não sei nem se existe isso. Não sei nem se existe isso. Entendeu? Aí tem um pastor aí, bem na situação dele, né? Chegado, precisa de dinheiro esse, vai lá no cofre da igreja, pega, empresta, não sei se paga, se não paga, não sei nem se existe isso, gente. E se existe, eu falei pro irmão, e se existe, tem coisa que entrega o Ministério Público. O cara chega lá no cofre da igreja e dá um cheque, depois o cheque parece assustado, fica do mesmo tamanho. Então, gente, essas coisas, se for verdade, tem que pegar prova, conseguir prova, declarar prova, entregar para o Ministério Público, no combate à corrupção. Né? E quanto à igreja da Inglaterra, pessoal, o irmão estava falando, a igreja tem mais de 10 anos da parada.
A igreja só está um lixo. Nada funciona. Até a madeira do telhado está podre. É uma igreja centenária, sabe? Uma igreja centenária, como o irmão pontuou bem, não tem ninguém chegando na Inglaterra. Quem tá, quem não tá. Na cidade foi comprado esse valor, não deve ser barato. Eu não vou nem mencionar, não deve ser barato. Mas há uma suspeita que eles podem alugar para outros eventos, que não seja na igreja, talvez, né? Porque tem igreja na Inglaterra virando bar, virando boate. Tem igreja na Inglaterra fazendo isso. Entendeu? Na Europa toda. Que a Europa está islamizando e ateizando. Então, e uma outra coisa, outro coelho que eles levantam é que eles podem estar usando a mão de obra dos irmãos para reformar o imóvel, para ele ganhar valor e revender depois. Para ganhar também um dinheiro extra na revenda do imóvel, que depois o imóvel valoriza. Que pega o imóvel que está parado, cheio de mato para todo lado, telhado caindo, coloca bonitinho, aí depois vende para outra organização, e essa outra organização dá continuidade, até alugando, fazendo alguma coisa. Porque não tem gente para tocar isso lá. Ok, Joaquim, Roseli, quero agradecer os irmãos. Nós recebemos sempre informação, sempre que nós tivermos alguma informação que seja confiável e que nós possamos confirmar, nós trazemos para vocês. Enquanto isso, a gente apenas traz aqui algumas suspeitas que as pessoas perguntas que fazem, que eu não sei responder. Se você sabe responder, deixa aí nos comentários. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Obrigado, Roseli. Obrigado, Joaquim. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.